mais fácil. Ok, maravilha, pessoal. Então, boa noite oficialmente, né? A aula de hoje vai ser sobre comunicação assertiva. Eu acho que vai ser interessante a gente começar com essa parte de saber o que você está falando, porque não adianta nada a gente falar bonito, mas não falar nada, né? Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais em todos os aspectos da comunicação assertiva, tá? Então, um breve resumo. Eu sou fonoaudióloga pela USP, tenho uma formação em telefonoaudiologia, que foi uma prática que começou logo que começou a pandemia, né? Antes não existia, mas a gente já colocou ali logo que começou. Sou mestre em ciências da reabilitação, com foco na voz profissional falada. Fiz o meu mestrado com a população de jornalistas. Fui supervisora do Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Voz durante todo o tempo do meu mestrado e atualmente eu atuo com voz, comunicação e gagueira, tá? Então, para a gente especificar um pouquinho mais, né, a gente vai saber hoje o que é a comunicação, né? Então, o que a gente entende, qual que é a importância dela para a humanidade. A gente vai esmiuçar um pouquinho a fala assertiva e a escutativa, né? Então a gente vai ver qual que é a importância da gente tanto entender o que as pessoas estão dizendo pra gente, quanto pra gente ser entendido, e como que a gente pode utilizar na prática profissional essa comunicação assertiva, tá? Então, começando pela definição de comunicação, né? A comunicação ela é a base para a vida em sociedade. É responsável pelas relações humanas. O tempo todo a gente está se comunicando. Então, com as nossas expressões, com os nossos gestos, com a nossa postura, tudo vai comunicar, tá? E não somos só nós humanos que nos comunicamos. As abelhas, elas têm um sistema de comunicação muito complexo, né? Então, elas têm diferentes danças que elas conseguem comunicar para as outras abelhas daquela colmeia o que elas precisam. Então, cada comunidade tem um tipo específico de dança e que vai conseguir comunicar o que elas precisam. Mesma coisa para nós humanos, né? Então, aqui no Brasil a gente tem a língua portuguesa como um código que é compreensível para a maioria das pessoas e esse código vai se adaptando nas diferentes regiões do mundo, né? Vamos lá, vamos definir direitinho, né, qual que é cada parte da comunicação para ficar mais fácil da gente entender qual que vai ser o nosso papel. Então, a comunicação, ela precisa de um emissor, que é a pessoa que vai passar a mensagem, né, que é o objeto da comunicação, é aquilo que a gente quer transmitir, e a gente precisa do receptor, que é a pessoa que vai entender aquela mensagem, né? E a mensagem, ela depende tanto do canal, que é por onde ela vai ser transmitida, então, se vai ser por ondas sonoras, se vai ser por imagem, se vai ser por texto, quanto código, que precisa ser algo que tem que ser entendido pelas duas pessoas, tá? Então, o código precisa ser algo em comum. Eu não consigo falar com vocês em russo, com vocês só falando em português, porque vocês não vão entender. E a gente também precisa de um referencial, que é o contexto que vai permitir que a gente entenda aquela mensagem. Eu não consigo chegar para vocês e falar, vocês viram que eles terminaram a reforma? Não contextualizei de qual reforma eu estou falando. Então, a gente precisa sempre dar o contexto da nossa comunicação. Isso vai ser muito importante, tá? E uma coisa que também é importante na comunicação, principalmente quando estamos como receptor da mensagem, é a gente não interromper o emissor. Por quê? A gente precisa que a mensagem seja passada completamente para a gente conseguir entender o que o emissor quer passar. Se toda hora ele ficar sendo interrompido, esse fluxo de informação, ele vai ficar entrecortado e pode prejudicar o nosso entendimento, tá? Como na maioria do tempo a gente usa a comunicação oral, a comunicação verbal, a gente vai focar um pouquinho mais nela, mas a gente vai abordar também os aspectos não verbais e vocais da comunicação, tá? Então, os aspectos verbais, eles são as palavras que a gente utiliza. A gente precisa conseguir adaptar o nosso vocabulário, adaptar a nossa mensagem para que o outro entenda, né? Então, dependendo de com quem você está falando, a pessoa consegue entender o termo cefaleia. Mas tem gente que não vai entender, então você vai ter que adaptar e vai ter que trocar para um termo mais comum para que essa pessoa entenda. A gente estar sempre prestando atenção no vocabulário que a gente está usando é muito importante, tá? Para a gente ser assertivo, a gente precisa se fazer entendido.
Bom, os aspectos não verbais. A comunicação, ela não é só as palavras, tem outras coisas que estão relacionadas. Por exemplo, eu posso falar para vocês, eu concordo com isso, fazendo um gesto negativo com a cabeça, né? Fazendo um não com a cabeça. Isso não vai concordar. Como que eu digo que estou concordando com algo fazendo um gesto negativo? Não está casando. Então, a minha comunicação não está sendo efetiva. Eu não estou passando exatamente o que eu preciso passar, tá? E os aspectos vocais, que é algo bem mais abstrato na nossa comunicação. É algo que a gente, na maioria das vezes, faz sem prestar muita atenção, né? Então, a gente tem aqui, né? Eu coloquei um esquema com piano. A gente tem o tom de voz habitual, o tom de voz mais grave e um tom mais agudo, né? Um tom de voz habitual, você usar o seu tom de voz, é o que vai passar uma comunicação mais efetiva e mais verdadeira. Você está usando o seu tom de voz habitual. Se você usar um tom um pouquinho mais grave, você vai passar um pouco mais de autoridade, uma personalidade mais energética, mas pode também passar rispidez e um afastamento, né? E se você usar, em contrapartida, um tom um pouco mais agudo, você pode passar uma submissão, uma insegurança, uma fragilidade, mas também pode passar simpatia e receptividade. Então, a gente tem que ver no contexto comunicativo qual que é o tom de voz que vai melhor se adequar, né? Vou dar um exemplo prático. Eu posso falar oi, no meu tom de voz habitual, posso falar um oi um pouquinho mais grave. Oi. Esse oi que eu falei gerou um pouco de afastamento, né? Não mostra que eu tô tão receptiva para conversar. E um oi mais agudo. Oi. Esse oi mostra que eu tô um pouco mais receptiva, mas passa uma infantilidade maior. Então, dependendo do contexto, esse oi um pouquinho mais agudo não vai casar. Então, se eu desse aula para vocês falando desse jeito, vocês provavelmente não veriam tanta credibilidade em mim quanto comigo falando no meu tom de voz habitual, que é um tom um pouquinho mais grave, que passa um pouco mais de firmeza no que eu estou falando, tá? Então a gente precisa ver, de acordo com o contexto comunicativo, qual que é o tom de voz que a gente vai conseguir usar e juntar ele com os gestos, com a postura e também com as palavras que a gente vai utilizar, tá? Agora a gente vai falar sobre a fala assertiva, que vai ser o que a gente vai utilizar enquanto a gente estiver como o emissor da mensagem, né? Então, no momento que você estiver ali prestando a sua prova, vai ser tanto o momento que você estiver se apresentando, quanto quando você estiver fazendo as perguntas para o ator, e no final, quando você estiver fazendo um resumo, apontando sua hipótese diagnóstica e todo o restante, tá? Então, a fala assertiva é a capacidade de você se expressar com segurança e com firmeza, de uma forma honesta e respeitando os direitos dos outros, né? Algo que é muito falado é: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. O que não é verdade na comunicação assertiva. Você tem que falar de uma maneira com que a pessoa entenda. A responsabilidade do outro entender é sua. Então, você precisa se fazer entendido, né? E quais são os aspectos da fala assertiva que a gente vai conseguir utilizar para que eles possam chegar na pessoa, né? Para que você possa se aproximar o mais possível, né? Para que você consiga chegar exatamente no que você queria falar. É você prestar atenção no que você diz e em como você diz, né? Então, escolher as palavras de maneira adequada para que a pessoa entenda claramente o que você diz. Então, trabalhar com indiretas, usar as entrelinhas, na fala assertiva não vai funcionar, tá? Casar o verbal com o gestual, que é o que eu já comentei com vocês, né? Que a gente sempre precisa usar os gestos que concordem com as palavras. Apresentar o contexto, né? Então, explicar qual que é o contexto da conversa, qual que é o contexto da situação. No caso da prova, quando você for começar o exame físico, falar, vou começar o exame físico, e a partir daí você começar a descrever quais são os procedimentos que você vai fazer, tá bom? E não dar oportunidade para dúvidas, para conflito e para agressividade. Ou seja, você precisa ser cordial no que você está falando, né? Escolher palavras que expressem a sua opinião, mas que ainda assim não firam o outro, que seja uma fala um pouco mais empática, tá? A fala assertiva, ela fica bem no meio de dois outros tipos de fala, né? Então, a fala passiva e a fala agressiva.
Na fala passiva, a gente tem uma pessoa que não consegue expressar a sua opinião, uma pessoa que deixa com que os outros falem, né? Que não consegue dizer o que ela está pensando. E a gente tem a fala agressiva, que a pessoa fala o que está pensando, mas ela não leva em consideração as emoções do outro, né? Ela não é uma pessoa empática. E a gente tem a fala assertiva, que a pessoa consegue emitir a mensagem de forma clara, usando um vocabulário adequado e sendo respeitoso com o interlocutor. Um exemplo de fala que não foi assertiva, que eu estava lembrando agora há pouco, foi da equipe que atendeu o jogador da Chapecoense, que eu acredito que seja o goleiro, né? Então a equipe médica chegou para ele e falou: olha, todos os seus amigos morreram, sobreviveu você e mais um. Foi uma fala um pouco mais agressiva, né? Porque naquele contexto não casava uma fala tão direta. Eles precisavam usar um vocabulário um pouco mais afetivo, né? Usar um tom de voz um pouco mais agudo e tudo que fizesse com que ele tivesse um momento mais tranquilo para receber aquela notícia. Então, você comunicar uma notícia ruim é algo que precisa de muita atenção. Você precisa escolher as palavras, você precisa escolher os gestos, você precisa escolher a postura, tudo isso precisa estar casando com o que você vai falar, tá? Eu trouxe alguns exemplos de fala assertiva. Então, vocês vão ver esses vídeos e aí vocês pensem aí. A pessoa foi assertiva no que ela estava falando? Você conseguiu entender o que ela estava falando? Vamos lá. Aqui. Enquanto não abriu ainda, vamos ver. Não, vamos ver. Tá carregando. Tá. Agora tá indo. Agora foi. Boa. A gente não consegue ouvir. Não foi? Não. Tá sem áudio aqui. Peraí. Tá sem o áudio. Mas eu acho que ela deve estar dizendo que é 30% de 25%. Não, esse não é. Esse é outro. Nesse daqui ela tá falando sobre o quem ganhar ou quem perder. Aqui, pronto, agora foi. Ok. Dilma Rousseff, presidenta Agora do vocês estão Brasil. escutando? Foi o áudio? Foi, mas foi só um pedacinho. Né? Tá, ok. Eu pausei mesmo para garantir. Não Foi um acho pedacinho do que áudio. quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Ok, então ela articulou super bem. Todas as palavras foram muito bem articuladas, ela usou pausas, uma velocidade de fala adequada. Mas vocês conseguiram entender a mensagem que ela quis passar? Eu não acho que ela foi uma pessoa assertiva. Para mim, ela falou nada com nada. Eu não entendi nada também. Entende? Então, é isso que a gente precisa ver. Adianta falar bonito e não falar nada? Não adianta. Um outro exemplo, mas aqui a gente vai deixar um pouquinho mais suave porque é uma criança. Mas vejam só que ele também não consegue responder de uma maneira direta o que a repórter está perguntando para ele.
Lohan, mais uma grande vitória do Oceano na Copa Praia Grande, dessa vez jogando contra a AFA, 8-1, você fazendo gol. Fala mais pra gente do jogo. O jogo foi muito bem, a gente jogou muito bom. Esse gol foi pra minha família, para todos esse jogo. Porque a gente ganhou com o meu gol de cobertura, todo mundo fez gol, menos alguns, porque os goleiros foram muito bem, todo mundo foi bem. E Lohan, hoje foi um golaço, né? Sim, foi muito golaço de cobertura. Primeiro gol que faz o campeonato ou não? Não, muitas vezes gol de campeonato. Quantos gols já fez no campeonato? Algumas foi 2, algumas foi 1, algumas foi 2 e algumas foi 1. E confuso, mas nesse campeonato foram quantos? 1. Um gol foi o primeiro? E também foi 2. E também foi 2, então o segundo? E o segundo só isso. Rapaz, que nó na cabeça. E Lohan, essa é a terceira vitória de vocês em 3 jogos, estão invictos. Qual que é o segredo aí pro time estar jogando tão bem? No Oceano, pertinho lá no Oceano. Porque a gente ganhou, porque a gente ia sair quando a gente perdesse. Muito treino? Sim, muito treino e muito treino difícil. Muito difícil. Aí o resultado vem na hora do jogo, né? Muitos gols e fica feliz, né? Sim, fica feliz pra todo mundo. Ah, tá certo, Lohan. Parabéns aí, que você faça mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 gols, tá bom? Tchau. Tchau. Então, mais um exemplo. Conseguiu falar, mas não conseguiu passar a mensagem. E agora, esse terceiro exemplo, tá? É de uma youtuber e ela tinha 1 minuto para falar, né? Todo o tempo que ela tinha ali era aquele 1 minuto. Já falei do Michael Jackson nesse vídeo. Até em podcast eu já falei. Enfim, existem várias teorias de que sim, o Michael Jackson está vivo, não morreu. E a Lene Sensitiva, inclusive, falou que ele voltaria entre 2021 e 2022. Existem muitas e muitas teorias. E hoje venho com mais uma que fizeram um suposto vídeo dele. E eu vim mostrar pra vocês e quero saber a sua opinião. Será que sim, é ele? Fontes confia. Ou é só mais uma pessoa tentando fingir que de fato ele está vivo e na verdade ele está morto? Pra mim ele tá vivo, mas eu não sei se eu acredito muito nesse vídeo não. Vê aí. Ok. O que vocês acharam da fala da Fefe? Vocês acham que ela foi assertiva, que não foi? Eu acho que não fica tão claro se a gente não, né, de repente, não prestei muita atenção, aparentemente ela foi assertiva. Mas quando você realmente, nossa, mas espera aí, deixa eu ver, será que ela concorda, não concorda? E aí realmente se fica em dúvida. Os 2 primeiros fica mais claro que realmente não tem assertividade, né? Isso. No caso... Ficou meio solto o que ela pensa, não dá meio para entender. O garotinho lá, aquele do garotinho, eu acho que ele se perdeu ali, acho que pelo próprio nervosismo dele, que é o que às vezes pode até acontecer até com a gente também. A gente, no momento de prova, de tensão, um momento que você tem que falar na frente de outras pessoas, a gente termina se perdendo pelo próprio nervosismo. A gente quer falar, sabe o que tem que falar, mas não consegue transmitir a mensagem porque se perde pelo próprio nervosismo da gente. Isso. Gardel, e qual que você acha que seria uma estratégia interessante para você conseguir driblar esse nervosismo e conseguir falar o que você precisa falar? Eu acho que é treino mesmo, é uma coisa que você só consegue resolver treinando, é começar chama a família, quem tem nervosismo, problema de falar em público, chama a família e começa a falar sobre um determinado assunto, entra com bate-papo, chama amigo e começa a falar na frente. Eu acho que você só vence o medo enfrentando, né? A dificuldade enfrentando. Se não enfrentar... Isso. É exatamente isso. A gente precisa se expor para a gente conseguir estar mais acostumado com aquela situação e diminuir o nível de ansiedade, né? E uma outra coisa que também é muito importante é você saber o que você vai falar, é você ensaiar.
Então, por exemplo, o ex-presidente Obama, ele é muito conhecido pelos discursos dele, mas porque ele treinava muito. E assim, o treino te ajuda a ter um pouco mais de confiança. No caso da Fefe, eu coloquei ela como um exemplo positivo, porque ela tinha 1 minuto para falar sobre o que ela precisava falar. Então, ela contextualizou o que ela precisava falar para depois ela mostrar o vídeo. Então, ela disse, gente, ó, eu já falei do Michael Jackson em alguns vídeos anteriores, então deixou para você, se você quiser pesquisar um pouquinho mais. Falou sobre a hipótese que ele voltaria entre 2021 e 2022 e depois ela mostrou o vídeo. Então, a informação que ela queria passar tem um vídeo novo que diz que ele pode estar aí. Então, ela conseguiu passar a informação dela naquele tempo que ela precisava, né? Que é exatamente o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão ter 10 minutos para conseguir conduzir uma consulta completa, né? Então, a gente precisa ser assertivo para conseguir passar todas as informações que a gente precisa, tá? Mas, além de falar o que a gente precisa falar, a gente também precisa escutar, né? E no momento que você estiver ali na prova, você vai precisar escutar o ator de uma maneira muito assertiva, né? Uma escuta ativa. E o que é a escuta ativa? É você escutar o outro sem se deixar influenciar pelos seus conteúdos, ou seja, você saber separar o que é de si e o que é do outro. Então, você apenas escutar e receber aquela informação e não começar o julgamento, né? E como que a gente pode exercitar essa escuta ativa? A gente precisa prestar atenção no que as pessoas estão falando, né? Então, a gente precisa não interromper, deixar a pessoa passar a mensagem dela e depois que a pessoa terminar de passar a mensagem, a gente vai conseguir complementar com as outras informações que a gente precisa. Resistir às distrações, então, se tiver algum barulho acontecendo lá fora, ou se alguém tossir, se você engasgar, tentar resistir a essa distração e continuar prestando atenção no que a pessoa está falando. Tomar notas, né? Então, o papelzinho de evolução, ele é muito importante, porque conforme o paciente estiver apresentando a queixa, você vai anotando as palavras importantes, os sintomas importantes, para você conseguir retomar depois. Então, tomar notas é algo muito interessante para você conseguir exercitar essa escutativa, exercitar os elementos importantes daquela mensagem que você está escutando. Dirigir a sua atenção para um foco, né? Então, focar nas evidências principais que estão sendo trazidas e não nas outras coisas. A gente já vai ter um exercício mais prático que vocês vão conseguir entender o porquê que a gente precisa prestar atenção nesses pontos mais específicos e não focar na aparência ou na elocução, o que entra um pouquinho no resistir às distrações, né? Então, você precisa escutar a pessoa se afastando dos seus preconceitos. Algo que pode acontecer muito e acontece comigo na minha vida profissional é a pessoa tá falando e eu tá prestando atenção em alguma outra coisa ali. No caso, relacionado ao contexto. Então, a pessoa que chegou com uma queixa de voz, eu tô prestando atenção na respiração, eu tô prestando atenção na postura. Só que de vez em quando ela tá falando alguma informação que é importante para minha anamnese, que é importante para eu construir o caso depois, e eu acabo me perdendo, eu acabo perdendo essa informação porque eu tava focando em outra coisa, né? No caso da prova e também durante o exercício profissional de vocês, a gente tem que priorizar 3 tipos diferentes de escuta, né? A gente tem 5 tipos diferentes de escuta. A apreciativa, por exemplo, você só vai escutar e apreciar a mensagem, né? Um exemplo disso é quando a gente está assistindo algum filme, que a gente só vai prestar atenção no que o ator está falando, mas só. A escuta perspicaz a gente vê muito quando a gente está interessado em comprar alguma coisa. Então, você vai fazer algumas outras perguntas para você entender um pouco mais sobre aquele produto, para você mostrar o seu interesse, né? Então, essas 2 a gente não vai utilizar muito no nosso dia a dia. O que a gente vai utilizar mais são as escutas compreensiva, empática e a avaliadora. A compreensiva para você garantir que você entendeu a informação que foi passada para você, então você vai fazer perguntas que complementem, né, a informação que foi passada para você entender melhor. A escuta empática, né, onde você vai acolher o interlocutor, você vai entender o porquê dele estar ali naquele momento, e a avaliadora, que você vai usar principalmente para você conseguir esmiuçar um pouquinho mais a anamnese, né? Então, fazer perguntas que vão te ajudar a tomar uma decisão depois. A
ver qual exame você vai pedir, qual medicamento que você vai passar, tudo isso, né? Agora a gente vai fazer um exercício de escutativa. Então, nessa entrevista, é uma entrevista curtinha com a Anitta, né? E a entrevistadora, ela faz uma pergunta e ela vai tomar esses 3 pontos. Vejam se fica fácil para vocês conseguirem guardar na memória esses 3 pontos, ou se fica um pouco difícil, ou se vocês se perdem um pouco no discurso dela. Eu queria de você 3 dicas, assim, para as pessoas se saírem bem em qualquer profissão. O que você diria que são qualidades essenciais para uma pessoa se destacar em qualquer área? Eu acho que seria olhar para o seu próprio umbigo, parar de olhar para os outros umbigos, que se dane os outros umbigos, eles não vão te ajudar em nada, não vai mudar em nada. Você tem que encontrar a sua própria maneira de fazer as coisas, a minha jornada, a minha caminhada. Todas as vezes que eu parei o que eu estava fazendo para olhar o que o outro estava fazendo, ou eu me estressei a troco de nada, porque muitas vezes eu olhava assim e pensava, caramba, olha eu aqui carregando um negócio de 50 quilos para chegar no mesmo lugar que a pessoa carregou a pena, chegou. Então, assim, gata, suas trajetórias têm seu porquê, você tá trazendo tua bagagem aí, vai depois lá na frente você entende. É isso aí, vamos lá. É muito triste que a gente precise chegar num nível de ter acesso a tudo, dinheiro, não sei o que, pra gente entender que essa não é o segredo, né? Eu tava conversando esses dias, eu fui pra uma sessão de estúdio com um dos maiores produtores e músicos do mundo aí. E a gente estava conversando, que eu estava procurando a casa, uma outra casa para alugar, nananã. E aí eles falaram, como que você quer? Eu falei, eu quero um piso só, entendeu? Só 2 quartos no máximo, não sei o quê. Aí eles, cara, eu me mudei também. Todos, e eu tô falando de pessoas, assim, que tem dinheiro para jogar pro alto, assim, Todos eles estavam falando que eles se mudaram de mansões imensas para casas menor possível, que só coubesse a família e ponto final, que eles se sentem muito mais felizes, assim. Então, fazer as coisas ou tentar alcançar o seu sucesso profissional só pelo dinheiro, pelo quanto dinheiro você consegue ter, pelo quanto... Isso não é a motivação correta, isso talvez vá te afastar desse dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser bem-sucedido, óbvio, você vai fazer seus movimentos pensando, né, ter uma inteligência financeira, no sentido de, vou poupar aqui, vou fazer um planejamento, tal. Mas essa não pode ser a motivação pela qual você está fazendo o seu trabalho. Dinheiro não pode ser a motivação, e eu acho que a terceira... Deixa eu pensar a terceira. Nunca esquecer o que você conquistou. E porque eu acho que, assim, a gente tem muito isso, né? Chegou no lugar, próximo. Chegou aqui, conquistei isso, e agora? Você nem parou para olhar o que você não tinha e foi conquistando para você dar valor, para você apreciar aquilo, para você aproveitar, tirar proveito. Não. Conquistou, ok. E agora, qual o próximo caminho? Gente, calma, respira, senta, vê o que você fez, fala, caramba, arrasei, hein? Isso foi muito o que me fez pensar, e já fiz tanto, que agora se eu quiser deitar, dormir, comer e ficar em casa o resto da vida, eu posso, amor. E aí, o que vocês guardaram, o que vocês escutaram do que a Anitta disse? Eu fiquei só na primeira, depois eu me perdi. Depois eu não entendi. Ela bagunçou a cabeça. Só a primeira. Bom, eu também. Eu acho que eu entendi 3 itens do que ela disse assim. Número 1, foque em si, não nos outros. Uhum. A segunda é, o dinheiro não é o objetivo final, e sim o que você faz. Não trabalhe focando no dinheiro. E o terceiro é, valorize suas conquistas, porque se você chegou até aqui, teve muito caminho para trás que você deve valorizar. Então, foi isso que eu entendi dela. Nossa, Renato, a sua escuta ativa está ótima. Eu precisei assistir 2 vezes para eu conseguir anotar,
Porque é realmente isso. São muitas Mas assim, informações. é porque você falou preste atenção e eu fiquei prestando atenção ó, eu tenho que prestar Exatamente 3 nisso. itens. Mas talvez se eu assistisse, só por assistir, não tivesse tido um comando, preste atenção em 3 itens, talvez eu não escutaria esses 3 itens, talvez eu me perderia também. Sim. Porque ela não deixa, ela poderia falar do jeito que o Renato falou. Só que daí ela começou a embananar e falar mais coisas assim que eu acho que não agregava ela falar, sabe? Aí a gente acaba se perdendo com muita informação desnecessária, eu acho que seria. É exatamente isso. E isso acontece muito, principalmente quando a gente está com o paciente na nossa frente, né? Vocês vão estar numa situação muito controlada, vocês vão ter 10 minutos para vocês conseguirem pegar todas as informações e fazer todos os exames e passar tudo que vocês precisam passar. Então, vocês vão precisar estar extremamente atentos para as informações que vão ser passadas ali pelo ator. Então, você precisa ir exercitando desde já o que é relevante e o que não é. A primeira vez que eu assisti, eu prestei atenção na hora que ela estava falando das casas. Eu guardei isso. O que eu guardei da primeira vez que eu assisti o vídeo foi: tem muita casa por aí e eu queria alugar uma casa pequena porque para mim é o que importa. Só que não era a informação que eu precisava prestar atenção. Então a gente vai ter que exercitar muito isso, né? De você conseguir escutar quais são as informações relevantes e ignorar o que você não precisa prestar atenção. Esse próximo vídeo, ele é um pouquinho mais longo, mas ele é um vídeo que fala sobre a escutatória, que é justamente a capacidade, a habilidade de escutar, né, a mensagem do outro. Então, tentem prestar atenção e eu quero que depois vocês me falem o que foi que vocês guardaram de mais importante, né? Quais foram as informações passadas que foram relevantes para vocês, tá bom? Aí esse é mais aberto. Tá? Esse daqui não tem certinho o que precisa anotar. E como é que então a gente pode entrar em estado de aprendizado potencial? De maneira leve, gradual e apaixonada. São 5 etapas e a gente começa pelo ouvir, direcionando nossa capacidade auditiva na direção de quem fala, para então começar a escutar. Escutar com presença, escutar com empatia, escutar com a consciência que está ali na frente do outro, é uma oportunidade imensa de transformação para ambos. E quando você está nesse estado, você expande a sua consciência de tal forma que você começa a escutar além da audição, a escutar além da visão, a escutar além de todos os sentidos. E é impressionante o número de pontos que as nossas almas se tocam nesse estado. Em todos esses anos pesquisando e praticando escutatória, eu cheguei a 3 fatores que são essenciais para que a gente chegue a uma escuta plena. A primeira deles é o estado de presença, é estar no aqui e agora. Não no passado, associando coisas àquilo que está sendo dito. Ou já elaborando o que você vai dizer enquanto o outro está dizendo. Estado de presença é você honrar o tempo do outro e o seu tempo. O segundo fator é o não julgamento. Não julgar é você entender que tudo aquilo que o outro diz faz parte da história dele. Faz todo sentido para ele. O não julgamento é você estar com a xícara vazia e acolher aquilo que está sendo dito. O terceiro ponto é a intenção positiva. Quando a gente está em estado de intenção positiva, a gente deixa aflorar, deixa emergir a nossa melhor versão. E essa nossa melhor versão se conecta com a melhor versão do outro. E então, o aprendizado é fantástico para ambos. Além disso, tem 2 dicas que eu preciso compartilhar com vocês, porque fez toda a diferença na minha vida, no meu caminhar até aqui. A primeira delas é que, independente do estado do outro, o estado de espírito menos elevado, do estado de humor, das palavras mais ferinas que estejam sendo proferidas, lembrem disso, não é pessoal. Se alguém te oferece algo e você aceita, aquilo passa a ser seu. Mas se alguém te oferece algo e você recusa, isso continua sendo do outro. Por isso, só acolha aquilo que é edificante, o resto não é pessoal.
E a segunda dica é que toda e qualquer pessoa tem uma história fascinante de vida e tem muito a nos ensinar. Por isso, tenha interesse genuíno no outro, tenha interesse genuíno naquilo que está sendo dito. E os benefícios que a escutatória pode nos trazer? Primeiro, quando você está em estado de aprendizado potencial, você ouve o melhor do outro. E você começa a aprender em nível exponencial. Sem contar nos aumentos dos resultados positivos na sua vida pessoal e profissional. Em todos esses anos, aprendendo e compartilhando, eu poderia contar inúmeros cases para vocês. Como o case de mães que melhoraram seu relacionamento com seus filhos autistas. Com estudantes que melhoraram seu desempenho na escola e na faculdade. De profissionais que ascenderam em suas empresas. E até de familiares que reataram seus laços. Mas eu vou me ater a um pequeno, grande caso de uma pessoa formada que procurou um estágio lá na minha empresa. Passei ele para o primeiro programador e ele foi recusado. Não, esse cara não aprende. Passei para o segundo, também foi recusado. Mas eu vi a intenção positiva nos olhos dele e fizemos um coach de escutatório. Hoje, 2 anos depois, ele é líder de tecnologia lá da empresa e um dos melhores programadores que eu conheço. A escutatória traz esse tipo de benefício para a vida da gente e traz mais. Nos torna as pessoas mais empáticas. E também transborda felicidade na nossa vida e na vida de todas as pessoas que se conectam conosco. Para fechar aquela gestalt, vocês lembram do Marcos, de 89, de 2011? Pois é, hoje ele é meu sócio numa empresa de tecnologia. E a gente desenvolve inúmeros aplicativos, mas entre eles aplicativos de escuta, porque a escutatória faz parte do nosso DNA. Aplicativos como o Viva Voz, em que a gente escuta denúncias de violência contra a mulher. Também aplicativos como o Diário de Bordo, um aplicativo de desenvolvimento humano em que a pessoa pode se auscultar e aprender consigo. E também um aplicativo como o Solidariedade, em que a gente escuta as pessoas que querem ajudar e escutamos as entidades que precisam de ajuda e conectamos esses pontos. Compartilhar e vivenciar a escutatória é o meu propósito. Por isso, eu vim aqui expor como a conscientização da escuta nos leva a um estado de aprendizado potencial. Hoje, na minha vida, ser interessante já não faz mais o menor sentido. O que eu repito como um mantra na minha mente e no meu coração é: seja interessado. Seja interessado. Aproveite cada oportunidade de conexão e faça a diferença na vida de cada pessoa que se conectar com vocês. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de ambos. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um texto do mestre Rubem Alves, a quem eu dedico esse TEDx. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor nasce e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Muito obrigado. Certo, gente. O que vocês consideraram importante no que ele disse, né? No processo de escuta de vocês, quais foram as informações relevantes? Acho que as 3 dicas. Que foram... As 3 dicas que ele mencionou, de estado de presença, de não julgamento e de intenção positiva. Isso. Mais alguém? Ok. Por enquanto, vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Eu não, obrigada. Tá certo. Bom, e a partir, né, de tudo isso, da nossa fala assertiva e da nossa escuta ativa, por que é interessante a gente usar a comunicação assertiva
com o paciente. E por que que é necessário que a gente use a comunicação assertiva na hora da prova? Porque ela vai permitir que a gente construa uma anamnese mais completa e mais detalhada, porque você escutando melhor o seu paciente, e o ator no caso, você vai conseguir direcionar melhor as perguntas, tanto as perguntas abertas quanto as perguntas fechadas. E isso vai permitir com que você consiga coletar as informações mais rapidamente. Então você precisa tanto conseguir prestar atenção no que o ator está falando, quanto perguntar exatamente o que você quer saber do ator, né? Vai te permitir um olhar mais integral, então vai tirar o foco da doença. Você variar entre perguntas abertas e fechadas, então perguntas que ele possa falar qualquer coisa e perguntas de sim ou não, vai te facilitar de construir melhor esse caso. Se você ficar só no teve dor de cabeça de ontem para hoje, essa dor no pé começou ontem, que vai permitir só um sim ou um não, você pode estar fazendo com que o paciente ou com que o ator omita informações que sejam importantes, né? Então é interessante que você consiga entender melhor qual que é a pergunta que você precisa fazer em cada momento, e eu já vou falar para vocês como que a gente pode fazer isso. A percepção do vocabulário mais adequado, né, para cada pessoa. Então, no caso dos atores, é algo mais tranquilo, porque eles já vão estar um pouco mais direcionados para o que eles precisam responder e quais são as possíveis perguntas que vocês possam fazer. Mas isso é algo para vocês levarem para a vida, né? Qual que é o vocabulário que eu preciso usar com aquela pessoa que está ali na minha frente, para que ela consiga entender. E não só nos momentos profissionais, né, mas na vida também. E você usando tanto a sua fala assertiva quanto a sua comunicação ativa, quanto a sua ativa, você vai conseguir ter um tempo de consulta melhor aproveitado, porque você não vai precisar ficar voltando e refazendo perguntas que você já fez. Você vai conseguir pegar todas as informações que você precisa, vai conseguir fazer todos os exames necessários e vai ter um tempo tranquilo para você conseguir passar a hipótese diagnóstica, para conseguir passar os tratamentos que você precisa. Então, por isso é interessante a gente utilizar essa comunicação assertiva em todos os nossos contextos comunicativos, tá? E como que a gente vai poder usar essa comunicação assertiva, né? Então, tendo um conhecimento prévio dos roteiros de anamnese que são utilizados, porque vai te ajudar a construir um raciocínio clínico de uma maneira mais fácil, né? Na minha profissão, né, nas minhas sessões, eu costumo usar um protocolo de rastreio de risco para disfonia, né? Então, eu já sei aquele protocolo inteirinho. Todas as perguntas que eu preciso fazer já estão ali. E conforme eu vou fazendo essas perguntas, eu consigo complementar ainda com outras coisas. Então, no questionário tem se a pessoa tem contato com fumante, mas eu já sei que também é importante que eu pergunte se essa pessoa é fumante ou não, que é uma coisa que não está ali. Mas eu conheço tão bem aquele protocolo que eu consigo perguntar as coisas do protocolo e coisas que estão fora, né? Uma outra coisa que também ajuda é estar preparado para possíveis questionamentos que possam surgir, né? Então, você ter respostas prontas para você não ficar na hora de responder com então, deixa eu pensar. Porque isso, além de tirar sua credibilidade, vai fazer com que você perca um tempo que é muito importante. Então, esteja preparado para possíveis perguntas que possam surgir. Tá? Perguntas que estão relacionadas com o contexto, né, da consulta ou que não estejam relacionados também, porque muitas vezes isso pode acontecer. Fazer anotações conforme o paciente for relatando, né, que é o que eu já tinha comentado da parte da escutativa, porque vai te ajudar a coletar as informações importantes, a retomar conteúdos que não foram tão bem explicados pelo paciente, tudo isso. Também resumir os dados relatados pelo paciente, né? Então, seu fulano, então o senhor falou isso, isso e isso para mim? Por quê? Isso vai garantir com que você tenha entendido exatamente o que ele quis dizer e vai fazer com que ele também saiba se você entendeu ou não o que ele quis dizer. Porque pode ser que ele tenha dito uma coisa para você, que você tenha entendido algo, mas ele tenha a intenção de dizer alguma outra coisa. Então, sempre retome, sempre faça paráfrases do que aquela pessoa te disse. Se atentar para possíveis posturas e gestos e também para as expressões, porque às vezes a pessoa ela vai falar com você
por gestos, por expressões, então tá com uma cara de que não tá entendendo o que tá acontecendo, para e pergunta, tá tudo certo? Tá entendendo tudo? Quer tirar alguma dúvida? Esteja atento para os sinais não verbais, tá? Escute, é a mesma coisa que o palestrante estava falando. Você vai escutar além das palavras, você vai escutar mais do que isso, né? Peça para que ele resuma, né, também o que você disse, para garantir que ele entendeu. Então, seu fulano, o que o senhor entendeu? O senhor entendeu certinho? Tá com alguma dúvida? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um recorte de um episódio de Dr. House que ele tá com uma paciente que tá falando que a bombinha não tá ajudando ela. E aí ele pede para ela usar a bombinha na frente dele para ele ver como que ela tá usando, né? E aí ela fica super ofendida porque ela acha que ela tá usando a bombinha de maneira certa. E quando ela vai usar a bombinha, ela está usando a bombinha como se fosse um perfume. Então, você precisa garantir também com que o seu paciente tenha entendido, né? Você precisa garantir que a sua informação foi passada. É o que eu disse, a responsabilidade da comunicação está em você, enquanto você é o emissor da mensagem. Mais algumas coisas, né? Então, manter contato visual e uma postura receptiva. Então, eu tô o tempo todo conversando com vocês, voltada um pouco mais para o computador e com os braços, né, abertos, que dá uma receptividade. Se eu tivesse o tempo todo encostada na cadeira, com os braços cruzados, isso ia passar para vocês uma impressão de que eu não estou tão receptiva à nossa conversa, ao nosso contato, né? Então, esteja sempre com uma postura mais aberta, olho no olho. Se você conseguir se concentrar naquele momento também, dá um sorriso para você mostrar para aquela pessoa que você está ali 100% para escutar o que ela está falando para você. Nos passos do exame físico que vai ser realizado, né? Então, primeiro contextualiza. Vou começar o exame físico. E aí você vai falar exatamente o que você vai fazer em cada passo do exame físico, né? Então, eu vou começar fazendo isso, vou passar para isso depois, vou fazer esse procedimento e vou finalizar com esse procedimento aqui. E use frases curtas e objetivas. Não precisa ficar floreando, né? Se a informação que você precisa passar é só essa, passe só essa informação. Seja assertivo no que você quer falar. E retome os dados levantados para você passar a impressão diagnóstica a partir deles, né? Então, no final, foram apresentados esses sintomas, os resultados do exame foram esses, e aí, a partir de tudo isso, eu estou entrando com essa hipótese e o possível tratamento para essa hipótese é isso aqui. Então, você faz com que o seu interlocutor, que no caso vai ser a pessoa que vai estar te avaliando, consiga entender que você sabe tudo o que aconteceu ali, que você considerou cada aspecto relevante e que a partir disso você está construindo a sua hipótese diagnóstica. Então, deixe claro o que você precisa falar, tá? A partir de tudo isso que a gente conversou, eu montei um checklist de comunicação assertiva que vai facilitar para que vocês consigam fazer esse treino a partir do nosso primeiro encontro até o segundo, tá? Então, você se apresentar olhando no olho e acenar com a cabeça, fazer aquele aceno positivo, manter o contato visual durante a fala, adequar o vocabulário, usar os gestos que complementem as palavras, né? Então, falou sim, faz um gesto positivo com a cabeça que sim. Disse para a pessoa entrar, faz com a mão para a pessoa entrar. Tudo isso vai ser importante. Contextualizar o que vai falar, resumir o que você já disse para garantir que a pessoa entendeu, tá? Então, na parte de fala assertiva, mais isso daqui para vocês prestarem atenção nesse primeiro momento. E na parte de escutativa, manter o contato visual enquanto a outra pessoa está falando com você, usar gestos encorajadores para essa pessoa continuar, né? Então, se mostre aberto, se mostre ali, naquele momento, para escutar o que a pessoa está falando para você. Anote as informações relevantes para você ter certeza que você não perdeu nenhuma informação importante. Não interrompa a fala do paciente, né? Então, deixa com que ele passe toda a mensagem para você não perder nenhuma informação. Intercale perguntas abertas e fechadas, porque isso vai facilitar a construção do caso. Então, o que traz você aqui hoje? Entendi, ok. Então, é uma dor de cabeça? Me conta um pouquinho mais sobre essa dor de cabeça. E depois você resuma também o que o paciente disse, confirmando que você entendeu exatamente o que ele quis dizer, tá? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês tentem se focar um pouquinho mais nisso, tá bom? No nosso segundo encontro, a gente vai focar um pouquinho mais na parte
da fala. A gente vai focar um pouquinho mais na fala assertiva, na nossa dicção, na nossa locução, nas ênfases que a gente vai utilizar, em como a gente vai conseguir manejar possíveis gagueiras, possíveis disfluências. Mas nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam como que vocês vão se comunicar, o que é importante que vocês passem. E depois a gente vai deixar bonito isso que vocês vão falar, tá? Por hoje era isso que eu tinha para passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no portal do aluno. Se quiserem entrar em contato comigo, esses são os meus contatos, tá? E agora eu quero saber se alguém está com alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu posso fazer um comentário? Claro. É que na questão de anotar, né, o que o ator vai falar, os pontos importantes, não sei se o Cauê também vai responder sobre isso, é que a gente não tem caneta, papel, não tem nada como anotar lá. Então a gente tem que gravar mesmo as informações importantes. Entendi. Mas durante os seus treinos, você pode anotar? Não tem nada para anotar. Lá. Não, lá na prova. Tá, Isso. Mas e durante toda a sua preparação, você consegue anotar? Claro. Então, isso vai ser um exercício para você. Você conseguindo fazer essas anotações antes, na hora da prova fica mais fácil de você conseguir focar no que é importante e ignorar o que você não precisa. Perfeito. Entendeu? A gente já vai fazendo esse treino agora, para na hora ficar mais fácil de você conseguir entender o que eu preciso e o que eu não preciso focar. Perfeito. Certo? Mais alguma dúvida? Pessoal, eu acho que em relação à assertividade, realmente é algo bem interessante, né? Que você colocou em pauta, Ariane, porque não é tão fácil, né? Parece, quando você fala assim, assertividade, nossa, que absurdo, o primeiro, o segundo vídeo, né? Nunca eu fiz algo parecido com isso. Mas, realmente, no momento do nervosismo, isso pode vir a ocorrer. A gente pode querer falar uma coisa, quer dar uma enrolada ali, porque não sabe exatamente o que é, e aí acaba não conseguindo se comunicar de forma assertiva. Uma outra dificuldade também que nós temos, como médicos, também em relação ao diagnóstico. Uma das tarefas pode ser realmente CIT ou diagnóstico. E naquele momento, devido ao nervosismo, devido a todas as dificuldades, você acaba ficando indeciso ou até mesmo não tendo a confiança de falar algo que já está na sua cabeça. Você fala, poxa, eu sei que o diagnóstico, o paciente aqui, de acordo com sinais e sintomas, ele tem uma síndrome coronariana. Mas ficar pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que não é isso, mais aquilo? Ou é outra coisa e eu estou pensando errado? Então, tem toda essa dificuldade por trás também, né? Não só a comunicação, mas a gente acaba meio que se podando ali também, de alguma forma, a gente não confia, e aí, consequentemente, a gente acaba nos comunicando de forma adequada. Isso acontece muito, e é muito importante que a gente fale sobre isso. Sobre o enrolar. Na hora da prova, é melhor não enrolar, porque você pode acabar sendo não compreendido, né, pelo seu avaliador. Então, se você ficou um pouco na dúvida, tá tentando enrolar um pouquinho ali para ver se você lembra, é melhor que você faça uma pausa, organize os seus pensamentos e depois fale, porque pode ser que você fale alguma coisa ali na hora do nervosismo que acabe te tirando pontos, né? É importante que vocês usem esse checklist durante todo esse tempo, né, que vocês estiverem treinando, e podem expandir para outros momentos de comunicação de vocês. Então, quando vocês estiverem conversando com alguns amigos, se vocês estiverem tendo alguma aula, pedindo alguma supervisão, alguma outra coisa, expandam. Usem esse checklist, tanto de vocês se comunicarem efetivamente, assertivamente, quanto de vocês escutarem ativamente também, tá? Quanto ao diagnóstico, é uma coisa que pode acontecer, então você treinar, ok, quais são os possíveis, praticamente você tentar descrever o DSM de uma maneira mais básica. Então, ok, a gente tem XYZ de sinais e sintomas que caracterizam esse diagnóstico. Ok, desses sinais e sintomas que caracterizam esse diagnóstico, o ator trouxe para mim X e Y. Ok, 2 dos 3 sinais e sintomas. Consigo classificar ou não? Então, você tá bem preparado, você estudar bastante, né? Quais são os possíveis diagnósticos, vai te dar essa base. Então, é importante, é realmente um tripé. A gente precisa ter o controle emocional, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
no segundo encontro. Mas para a gente conseguir se comunicar assertivamente, a gente precisa saber o conteúdo, a gente precisa saber o que a gente está falando, né? Eu não seria tão assertiva com vocês para dar essa primeira aula, para fazer esse nosso primeiro encontro, se eu não tivesse preparado o que eu ia falar para vocês. Muito provavelmente eu não conseguiria acertar tudo o que eu precisava falar, né? Então é importante que a gente esteja preparado com os possíveis conteúdos que possam surgir. Sim. E nessa prova em específico, ainda tem o fato de você ter a interação com o ator, para que você consiga falar e conduzir a estação, só que não é o ator e nem o fiscal da sala que vai dar sua nota, né? Então, é uma gravação, aquela gravação tem que ter captado o seu áudio, tem que ter captado a sua imagem, depois um médico vai receber aquelas informações e vai assistir. Então, é parecido com o que a gente viu aqui, né? Se fosse assim, poxa, analisa esse vídeo. Basicamente vai ser isso. Um outro médico ele vai analisar o vídeo de quem fez a prova. Então, você vê que tem um emissor, mas tem não só o ator ali captando aquela informação, mas também o médico depois por trás vendo o vídeo. Você vai ter diferentes receptores. Então, você vai ter que adaptar a sua mensagem para o ator que está ali, que no caso vai ser uma pessoa leiga, só que a sua mensagem também vai ter que estar condizente com o médico que tem um conhecimento técnico, né, do que vai estar ali. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção no vocabulário, nas palavras que você vai escolher, né? Então, quando está no exame físico, a gente já usa termos um pouco mais técnicos, né, Cauê? Porque a gente está só descrevendo. No geral, sim. A prova do INEP, em específico, essa prova é uma prova muito da fala. Então, assim, não tem muito contato físico com o paciente em si, né? Você não é avaliado de acordo vou fazer uma ausculta e vou verificar que o paciente tem um sopro patológico. Não é isso. É mais realmente falada. É praticamente só falada. Então, você precisa descrever os procedimentos ali. Então, naquele momento, você está se comunicando diretamente com o seu avaliador. Quando você está falando com o seu avaliador, você vai usar termo técnico, porque o seu avaliador vai entender o que você está falando. Voltou a falar com um ator que está passando por um paciente, aí você já vai ter que adaptar seu vocabulário de novo, né? Então, saber quais são os diferentes contextos comunicativos que você vai ter ali na hora da prova, é algo muito importante para você conseguir colocar seu vocabulário corretamente. Então, eu sei que para vocês, se eu falar disfonia, todos vocês vão entender. Mas eu não posso virar e falar disfonia, por exemplo, para o pessoal da minha família, né? Então, essa adaptação de vocabulário vai fazer toda a diferença. Agora eu estava pensando, por exemplo, que nem no vídeo da Anitta, que eu fiquei perdida, é a mesma coisa no momento que a gente estiver lá. Porque se a gente não for muito claro e começar a se enrolar, o examinador pode acontecer a mesma coisa que a gente, cansar e se perder, e daí às vezes é por isso que acaba diferindo as notas, porque ele se perde no vocabulário que a pessoa passou, porque ela não consegue expressar de maneira clara, né? Claro que falando assim é lindo, mas lá na hora a gente fica nervoso, né? Acaba, às vezes... Na hora tem muita coisa acontecendo. Mas, tipo, agora nesse momento que a gente estava conversando, eu pensei nisso, exatamente nisso, que, a gente pode ser uma Anitta passando informação para o examinador, sabe? Ele vai ficar totalmente confuso se a gente não se expressar direito. Sim. E como que a gente evita isso, né? Usando as frases mais diretas possíveis. Então, eu vou fazer uma ausculta no paciente. Ponto. Você não precisa que você vai falar que vai fazer uma ausculta no paciente, você vai colocar o estetoscópio aqui. Não, você vai fazer uma ausculta no paciente. A não ser que seja extremamente necessário você descrever onde você vai colocar o esteto, você não precisa descrever isso. Você foi assertiva. É a ausculta que eu vou fazer e acabou. Então, prestar atenção nisso. Não preciso fazer rodeios, eu preciso passar a minha informação. E é um problema que eu tenho que é, assim, muito grande. Porque eu sou muito básica. Assim, se eu preciso falar que tem 5 maçãs na cesta, eu vou falar que tem 5 maçãs na cesta. Eu não vou falar que tem 5 maçãs. Uma Fuji, uma verde, eu não vou descrever. Então, nesse momento, é importante que você faça isso. Faça o que eles estão te pedindo. Se você achar que alguma informação vai acrescentar algo para você, você coloque. Se você não tem certeza, é melhor que você não coloque para você não correr o risco de perder alguma pontuação. Sim, ser mais pontual, né? Sim. Eu acho que é um exercício legal, Gabriela, da gente fazer realmente. Imagina a gente, querendo ou não, né, falar, o
pessoal corrige mal a prova, eles não estão nem aí para os candidatos. Mas imagina, nós aqui mesmo, querendo ou não, você pega um vídeo de 10 minutos, cansa, né? Você ficar assistindo, tendo que pegar detalhe ali do que está falando. Imagina o médico que está fazendo a correção e ter que assistir 10 consecutivos. Realmente não é fácil. E é isso que eu parei para pensar agora, realmente, que eu vi o vídeo dali da Anitta, daí que eu me perdi, e eu fiquei, gente, às vezes a pessoa, né, realmente começa, não é por culpa, às vezes, do examinador, é porque realmente fica uma fala confusa que talvez nem ele consiga entender o que a pessoa estava passando. E Até cansa. tanto que depois o recurso é colocado exatamente o ponto, porque a pessoa, mas eu quis dizer ali, mas a pessoa sabe. Será que a outra entendeu o que você quis dizer, né? Você acha que sim, mas... Sim. E assim, algo que vocês podem fazer, um exercício bem prático e bem tranquilo de ser feito, façam uma simulação e se gravem. Se gravem descrevendo os sinais e sintomas de uma hipótese diagnóstica. E aí depois vocês se vejam. Tá? Veja se a informação que você queria passar, você realmente passou. Mostrem para algum colega seu, mostrem para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não tem formação na área. Vê se essa pessoa vai conseguir entender o que você disse, porque daí você vai conseguir saber se você está sendo assertivo ou não. Né? A comunicação é treino, então precisamos treinar. Sim. Como eu estudo em grupo, realmente acho que isso fica um pouco mais fácil e ter essa postura também de correção. Você perguntar ali a opinião da pessoa e também estar aberto para as queixas, né? Para realmente a pessoa falou uma coisa e falou, puxa, realmente eu estou mal e tentar mudar, né? Não achar que aquilo lá é um absurdo, a pessoa, não, puxa, você não devia ter falado isso para mim, imagina, eu não fiz isso, né? Então, realmente tem que estar aberto para fazer as correções agora. E, assim, as 10 simulações que nós vamos fazer juntos, né? Os encontros individuais, a gente sempre grava. Então, a gente sempre pede também para vocês assistam novamente, para vocês verem como que vocês foram, né, na estação. A gente vai entregar para vocês um checklist, né? Checklist é muito parecido com o do INEP. A gente vai dar pontuação e muitas vezes acontece, né? Do aluno falar, poxa, não, mas que absurdo, eu falei isso daqui, mas eu falo, não falou, depois eu gravei aqui, depois você assista. Porque eu acho que isso acontece, acho que a Ariane pode dar até esse depoimento. As pessoas, às vezes, acham que falou, ela pensou, mas ela não falou. E aí, consequentemente, ela não tem como ganhar pontos nessa prova. Sim. Por isso que é muito importante que vocês se assistam, para que vocês consigam ver realmente o desempenho de vocês. Porque muitas vezes na sua cabeça tá claro, né? Uma coisa que a gente conversa muito é que quando você sabe muito de algo, para você aquilo ali é muito básico. Então, às vezes, você sabe tudo sobre aquela doença, tudo. E para você aquilo é tão básico que você falou A e você acha que a pessoa entendeu A, B e C. Porque para você o A faz todo sentido com o B e o C juntos. Então, é importante que você fale mesmo, que você expresse o A, o B e o C. E que você veja seus vídeos para que você consiga entender se você realmente falou o que você precisava falar. Você se assistindo vai ficar mais fácil para você conseguir entender onde você precisa melhorar e onde que já está bom na sua comunicação. Muito bom, maravilha. Então, reassiste basicamente com o checklist do lado, opa, deixa eu ver se eu fiz isso daqui, se eu fiz isso, vai avaliando, até que chegar um momento e fala, poxa, agora, durante a estação aqui, 10, 9, 8 minutos que eu estou fazendo treinamento, realmente estou colocando tudo isso em pauta, quanto a isso está tudo bem. E a gente vai evoluindo aos poucos ainda. Sim. Até o nosso segundo encontro, prestem atenção nisso, porque depois tem coisa um pouquinho mais detalhada para vocês prestarem atenção. Porque daí a gente vai entrar na fala, vai entrar na dicção, e aí exige um pouquinho mais de atenção pra gente, né? Então façam esse processo mais abstrato de comunicação assertiva, que depois fica mais tranquilo da gente prestar atenção nos outros aspectos. Tá bom. Obrigada. Certo? Imagina, gente. Obrigado. Ariane, só para a gente finalizar rapidinho. Obrigada. Você vai disponibilizar para a gente os slides? Claro, eu mando para vocês. Pode deixar que eu mando assim. Eu mando tanto os slides quanto o checklist.
Perfeito, perfeito. Tá Acho bom? que o checklist, né, acaba sendo importante, que eu acho que o pessoal pode imprimir, de repente realmente ficar do lado ali fazendo essas Sim. observações. Acho que vai ser legal. Maravilha. Manda os dois. Certinho. Tá ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Ótima noite. Tchau, bom descanso. obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, obrigada. Até mais.